Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia. Não sei que hora que vocês vão olhar esse vídeo, mas eu espero que olhem, tá? Nessa semana eu irei trabalhar três conteúdos com vocês. Três conteúdos pequenos, porém, mas de grande importância para o conhecimento de todos. Bom, primeiro a deriva continental, a teoria da deriva continental, depois a teoria das placas tectônicas e, por último, as forças internas e externas da Terra. Dando início com a teoria da deriva continental, é importante que vocês saibam o que é essa deriva continental. A deriva continental, ela se refere a um dado momento em que a Terra surgiram evidências, né, que a Terra, os continentes, eles não tinha essa configuração que existe hoje. Hoje nós temos o quê? Nós temos 6 continentes, que é o continente americano, o continente europeu, o asiático, o africano, a Oceania e a Antártida. Tá? Então, essa configuração atual que nós vemos no mapa mundi, ela todo o tempo ela não foi assim. No passado, um passado mesmo bem geológico, segundo um cientista alemão, Alfred Wegener, ele chegou à conclusão que a Terra, num dado momento, ela ocupava somente um supercontinente, certo? Então, por que que ele chegou a essa conclusão? Ele chegou à conclusão, ele analisando o mapa mundi, ele verificou que algumas terras do continente americano, por exemplo, da América do Sul, elas se encaixavam perfeitamente com a parte oeste do continente africano, ou seja, é como se fosse um quebra-cabeça e esse quebra-cabeça se juntasse e formasse exatamente aquela parte, tá? Da mesma forma, ele verificou esse quebra-cabeça no sul da América do Sul com a Antártida, tá? Ele verificou que poderia se encaixar perfeitamente. Então, resumindo, essa conclusão que esse cientista alemão chegou, ele imaginou que num dado momento, a Terra ela ocupava somente um único continente. E esse único continente é chamado de Pangeia. O que é a Pangeia? Pan significa todas. Geia significa terra. Todas as terras num único continente. Isso foi o que? Em 1913. Mas esse supercontinente não foi tão recente, não foi nesse tempo histórico tão recente. Isso foi o que? Há 200 milhões de anos atrás, certo? Bom, mas para isso, esse cientista ele precisava provar, ele precisava ter evidências que comprovasse que realmente, de fato, existiu um único continente. Então, ele levou em consideração a paleontologia, que é uma ciência que é a ciência que estuda os fósseis. Então, o que é que ele levou em consideração a paleontologia? Ele imaginou que fósseis que no passado existe esse único continente, então com certeza existiria restos mortais. Então, ele foi pesquisar para ver se determinados restos mortais que existiam lá no continente africano, poderia também existir no continente americano. E, de fato, foi encontrado esses restos mortais. Na verdade, foi um mesossauro, o nome do fóssil encontrado, chamado mesossauro. Inclusive, foi encontrado aqui na costa de Santa Catarina, na região sul do Brasil. Esse mesossauro, esse mesmo mesossauro, ele foi encontrado lá na África também. E um outro elemento também que ele levou como critério para evidenciar, ou seja, para provar que existiu um único continente, foi a questão do clima, tá? Esses dois elementos, esse cientista, ele levou em consideração para que houvesse realmente, de fato, provas, ok?
Bom, esse supercontinente, esse único continente, como eu falei, era chamado de Pangeia, tá? Bom, isso foi a chamada a deriva continental. A teoria das placas tectônicas, elas dependem também da deriva continental, lógico. O que são placas tectônicas? São terras que se movimentam. Se o cientista alemão ele chegou à conclusão que essas terras elas se movimentam, logicamente esses movimentos eles são chamados de placas, tá? Bom, essa teoria das placas tectônicas, na verdade, elas ocorrem no interior da Terra. Nós sabemos que as camadas da Terra, elas são compostas por três partes, que é a crosta, o núcleo, o manto, tá? E no manto existe uma substância chamada magma, que é uma substância muito quente, muito de temperaturas elevadíssimas, que ela, no decorrer do seu processo de convecção, ou seja, que é aquela o vai e vem desse magma, ele pode entrar num determinado momento de pressão muito forte, e é exatamente nessa pressão muito forte que ocorre o movimento dessas placas, tá? Bom, sobre as forças da Terra, as forças existentes na Terra, nós podemos atribuir dois nomes, que são as forças endógenas e as forças exógenas. As forças endógenas são forças que ocorrem no interior da Terra, elas são chamadas de forças internas, tá? Nós podemos exemplificar como essas atividades vulcânicas, né? As placas tectônicas são forças que ocorrem dentro da Terra. As forças externas, que são as forças exógenas ou externas da Terra, elas são forças mais visíveis aos nossos olhos, que são os ventos, são as chuvas, são os granizos, são os furacões, certo? Então, esse tipo de forças são chamadas de forças exógenas. Bom, é interessante também vocês saberem que essas forças, tanto as internas quanto as forças externas que ocorrem na Terra, elas também podem contribuir com a formação do relevo e também com a transformação. Elas tanto podem formar, quanto também elas podem transformar o relevo, ok? O relevo será um assunto futuro, e isso aí eu vou explorar mais na frente, ok? Então, eu fiz essa breve introdução para que todos vocês tenham mais ou menos assim uma noção do que vocês irão estudar nessa terceira semana. Eu espero que, da forma como eu falei agora para vocês, vocês tenham compreendido, e qualquer dúvida é só me procurar, ok? Boa semana, bons estudos, e não deixe de fazer as tarefas de vocês, ok? E nem de colocar o nome também nas tarefas, porque tem muito aluno que não está colocando nome, e isso aí está deixando muito professor apreensivo, ok? Obrigada e até a próxima.